assim: Padre Fábio, quando é que eu posso considerar a minha confissão incompleta? Eu me confessei recentemente e sinto como se não tivesse me confessado. Esqueci algumas coisas, o sacerdote não conversou direito comigo, mesmo vendo o meu nervosismo, que costuma ser sempre assim quando me confesso. Fico nervosa. Os pecados que esqueci são perdoados? Como fazer uma boa confissão? Minha filha, o sacramento, ele realmente... Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento. Mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo. Ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Interessante a palavra eficácia. Na teologia sacramental é muito importante. A eficácia é a resolução. Você foi atendido com eficácia, né? Por um profissional, digamos. Ele foi eficaz com você. O que é? Ele resolveu o problema. Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então, isso não vai ter repercussão dentro de você. Porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconsertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber, com eficácia, o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu particularmente compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro. Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento, quem faz, é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação.